economia consegue produzir muito, mas não consegue escoar, não consegue ter um preço competitivo. Não consegue, o Brasil ele é conhecido dessa forma, né? Produz muito bem, mas o custo logístico é muito alto. E aí, quando a gente fala em custo logístico, cai a culpa em quem? Transporte. A grande parte, de 1 ou 2 terços desses custos logísticos aí estão na mão do transporte. 41º capacidade de escoar sua produção. A gente, todos os anos, batem no peito dizendo que nós vamos ter recordes de produção, e na verdade a gente só não tem condições de escoar essa produção. Essa é a grande dificuldade. E aí eu chamo vocês para mudar, né, para pensar de uma forma diferente. Eu até coloquei uma frase aqui que eu gosto muito. Os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Essa que é a grande resistência, é isso que eu queria falar para vocês hoje. E por isso que eu digo que não é só operacional. Claro, tem toda essa operação e vai continuar existindo, tem que ser, alguém tem que fazer isso. Mas com que olhar que a gente está vendo o nosso cliente hoje? Será que nós somos solucionadores de problemas? Ou nós ofertamos soluções para eles? Ou nós simplesmente fazemos o que eles querem? Porque tem cliente que não aceita, tem cliente que vai dizer, eu quero isso pronto. Mas é que ele não conhece ainda outras alternativas. E às vezes a gente tem que falar o seguinte, olha, vai lá, põe essa ideia lá e fala que foi você que fez. Você que teve essa ideia, ganha o mérito, mas pelo menos dá essa ideia para ver se é possível mudar. Tem muitas empresas hoje, gente, que não conseguem ter esse olhar. Vocês que estão no mercado, ou que querem entrar nesse mercado, precisam ter um olhar diferente para oferecer essa solução e ainda mudar esse ponto de vista desses empresários. Olha só, a dificuldade, a gente tem que mudar o nosso olhar e ainda mudar o olhar do nosso cliente. E aí, como é que a gente consegue melhorar a nossa gestão? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, esses pontos, são pontos que nós detectamos em muito tempo de trabalho, em várias empresas, de vários setores, mas que o tempo comprovou que isso vale em qualquer tipo de empresa. Seja ela na área de transporte, seja uma indústria, seja um varejo, seja qualquer tipo de prestação de serviço. Esses pontos são fundamentais em todos eles. E é isso que a gente gostaria de passar para vocês. Primeiro, profissionalização. Profissionalizar. Ter pessoas trabalhando que sejam capazes disso daí. Só que, por outro lado, a pessoa, quanto mais capaz, ela tem um custo maior também. Você vai ter que absorver isso daí. Uma forma, ou você contrata alguém muito bom, ou você forma alguém muito bom. Qual que é a nossa proposta? Formar alguém muito bom. Você tem alguém na sua equipe, na sua empresa, que você consiga desenvolver essa pessoa. Que essa pessoa tenha condições de se desenvolver. E aí você profissionalizar essa pessoa. Que ela tenha as necessidades dessa empresa. Ter processo de comercialização, prospecção. Que é isso? Como é que a gente está vendendo o nosso serviço hoje? Como é que vocês vendem seu serviço? É claro que a gente sabe, tem empresas que estão muito mais estruturadas, tem uma área comercial bem estruturada, mas tem empresa que a pessoa que faz o embarque é a mesma que vende o frete, é a mesma que faz o manifesto, é a mesma que faz o arquivo, e ainda por cima faz toda a organização do escritório. Como é que eu... Tem estruturas enxutas dessa forma, não tem? E como é que eu vou fazer o meu processo de comercialização? Se eu estou tão ali na operação, se eu estou tão focado na operação, no executar, como é que eu vou vender? Como é que eu vou visitar um cliente? Como é que eu vou identificar uma oportunidade lá nesse cliente? Então, qual é a nossa proposta? Desenvolver o processo de comercialização e prospecção. Ter método para isso. Existem métodos muito eficientes para isso. Que você, utilizando isso no seu dia a dia, você pode e vai conseguir melhores resultados. Desenvolver uma equipe de alta performance. O que é uma equipe de alta performance? Uma equipe que seja autogerenciável, que saiba o que tem que fazer, seja produtiva. O que é ser produtivo? Fazer mais com menos. Se tem uma estrutura enxuta, não é sobrecarregar. É ver formas diferentes de fazer as coisas com um esforço menor. É olhar e dizer o seguinte, olha, é difícil fazer isso? Tem que ser feito? Tem.
Quem vai fazer? Quem tem as melhores características, as habilidades para isso? Fulano. Tá, ele está preparado para isso? Põe para fazer. Não está fazendo da maneira correta? Existe uma forma melhor de fazer, com um esforço menor? É isso aqui. Alta performance, resultado lá em cima. Se nós conseguirmos ter uma equipe de alta performance, gente, é aqui que nós estamos reduzindo o nosso custo. O custo operacional vem caindo aqui, ó. Você consegue resultados muito melhores. Gerenciar metas, resultados, oportunidades. Será que todo mundo trabalha com meta aqui? Todos têm meta? Passam metas? Cumprem metas? Avaliam as metas, os resultados? Porque uma coisa bonita é ter meta. A outra coisa é cumprir a meta. Final de mês é um desespero, né? Arranca os cabelos aqueles que ainda têm. Né? Aqueles que ainda têm, arranca os cabelos. Aí não consegue e fala assim, poxa, esse mês não deu, vamos pro próximo. Tá, peraí. Meta não serve para isso. Meta é um indicativo? É, mas ele vai dizer o seguinte, se eu não conseguir, por que eu não consegui? E traçar um plano para isso que não aconteça no próximo mês. Não adianta você ficar esperando e falar assim, olha, dia 15 eu não consegui chegar na metade da minha meta. Olha, dia 20 eu não consegui. Dia 30 eu não consegui. Esse mês eu não consegui. O que resolveu? Não adiantou nada. Então, existem processos, métodos, justamente para definir essas metas, acompanhar, traçar um plano para isso. E claro, não só as metas, mas também as oportunidades, né? Reduzir custo operacional é um sonho de todo mundo. Só que se a gente não tiver uma base para isso, não adianta ficar cortando cafezinho, não adianta ficar cortando copo, não adianta, só isso não resolve. Dá impacto, carne dá impacto, mas só isso não resolve. Tem muitas outras coisas que podem ser reduzidas. Gente, no dia a dia, para aquelas empresas que tem uma pessoa que é responsável por olhar tudo isso, é muito fácil. Para aquelas empresas que todo mundo tem que fazer tudo, isso é praticamente impossível, porque não dá tempo de pensar dessa forma. E vender valor, sem serviços adicionais. Vender valor hoje para o cliente é tão difícil, não só na área de transporte qualquer, até no nosso trabalho, né? Até na consultoria, nos treinamentos, você vender o valor para o cliente, algo que ele não... Poxa, é a mesma coisa que você chegar e falar assim, não, meu frete é esse porque eu tenho um veículo rastreado, eu te informo de tantos e tantos minutos, você vai receber todas as notificações via e-mail, você tem aquilo, o cara fala, tira tudo, faz preço. Aqui em Londrina, no Brasil, não tem esse tipo de cliente, né, que faz esse tipo de coisa. Ainda bem, sorte de vocês, mas como é que eu vendo isso para o cliente? Tem gente hoje que diz assim, ó, meu maior diferencial é entregar no prazo. O diferencial dele é entregar no prazo. E chega um momento que você acaba pensando, você fala assim, nossa, a situação está tão difícil, está tão ruim de entregar no prazo, que acaba sendo uma diferença mesmo. Como é que eu ofereço valor? Como é que eu consigo conquistar o meu cliente? Como é que ele me vê? Ele liga para a minha empresa só porque eu tenho o menor preço? Ele liga para a minha empresa só porque eu consigo resolver os problemas dele? Ele liga para a minha empresa porque eu tenho solução para vários problemas e ainda ofereço algo a mais para ele? Ou ele liga para a minha empresa só porque eu sou legal?